Pronto, foi iniciado então, tá gravando, tudo direitinho. Bom, gente, primeiro agradecer, né, a compreensão de vocês, que na última semana eu não tive condições de dar a mentoria coletiva. Por conta de imprevisto, em cima da hora, as coisas feitas muito em cima da hora são complicadas. Mas eu estou bastante feliz com o cenário do direito previdenciário. Eu tenho recebido muitas propostas de parceria com sindicatos, associações, então eu acho que eu estou sentindo uma necessidade muito grande desses entes de ter algum tipo de assessoria previdenciária. E à medida que a gente vai estudando e vai entendendo mais, porque a gente está sempre estudando, eternamente aprendendo alguma coisa, e o curso é bom porque nos força a isso, né? Nos estimula a aprender, a ir atrás de teses novas, e a gente acaba compreendendo que essa nova previdência que está aí acaba tendo muitos questionamentos que podem ser colocados na mesa de negociações. Assim, se você vai fazer uma parceria com uma associação, com um sindicato, de repente você ter algum nível de discussão sobre a nova previdência é bem interessante. E muito do que a gente conversa com o presidente de sindicato, com o presidente de associação, diz respeito a cálculo. Dúvidas sobre como ficará o benefício, o que é que eu ganho se eu esperar mais 2, 3 anos para poder receber esse benefício. Então, é algo assim que tem chamado bastante a atenção das pessoas, essa área especificamente. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Primeiro, a gente já tem um material bem interessante, com tabelas, com aulas gravadas sobre como fazer o benefício, como calcular o valor do salário de benefício. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o cálculo dos benefícios depois da reforma. Como é que ficou o cálculo da renda mensal inicial desses benefícios depois da reforma. E eu vou colocar na plataforma lá da Hotmart um novo material escrito sobre o tema. Certo? É um material que eu estou preparando aqui. E, aliás, já está pronto, né? Eu estou preparando, já está pronto. Eu vou mostrar para vocês. Tela inteira, acho que tela inteira, janela. Não, tela inteira. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Acho que é porque está... Que pena. Deixa eu ver se eu consigo agora. É isso aqui, ó. Pronto, um material sobre o cálculo dos benefícios previdenciários. Essa aqui é a parte teórica. Eu pretendo mais lá na frente condensar as informações sobre a utilização do Excel, a utilização das ferramentas, certo? Mas por enquanto é a parte teórica aqui do salário de benefício, como era o cálculo do benefício antes da Constituição de 88, como ficou após a Constituição, como ficou depois da Lei 9.876, como ficou depois da reforma, algumas dicas gerais sobre o salário de benefício e a renda mensal inicial do benefício, que é o que a gente vai ver hoje, os benefícios da reforma da Previdência, e vamos aproveitar para fazer uma comparação com a renda inicial dos benefícios atual, né? Então, é um textozinho assim bem básico para que a gente possa compreender. Tem 32 páginas, mas as páginas são pequenininhas, formato de livreto, onde eu explico passo a passo como calcular o salário de benefício, como calcula a renda mensal inicial de cada um dos benefícios, das aposentadorias, todas as aposentadorias, aposentadoria programada, as aposentadorias da reforma da Previdência, vão estar nesse material, que é uma parte do meu livro, né, que eu estou escrevendo de direito previdenciário. Então, essa parte sobre salário de benefício, eu já visto essa procura, eu disse, não, eu tenho que disponibilizar isso para meus alunos já imediatamente, para que eles possam aproveitar, certo? Vamos lá, outra coisa
é que eu disse que ia nessa mentoria, né, passar para vocês uma atividade. E eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade é fazer o cálculo do valor do benefício, certo? A partir de um caso real, a partir de um CNIS, um Cadastro Nacional de Informações Sociais, que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Curso 1. Curso 1. Aqui. Joia. Pronto, já estou colocando lá no grupo dos alunos, porque é uma tarefa, uma atividade que eu acho que é interessante a gente fazer e na próxima aula a gente discutir quais foram as dificuldades para encontrar o valor do benefício, certo? O CNIS está completo aí, se vocês olharem ele está completo, então lá no final você tem o valor da aposentadoria, você tem o valor que foi obtido pelo INSS para a aposentadoria. Porque eu quero que vocês não fiquem condicionados a esse valor. Vocês façam o cálculo de vocês, conforme eu expliquei nas aulas, com aquelas informações de atualização dos valores de salário de benefício. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque vocês vão ter que reproduzir esse salário de benefício na tabela, mas é uma atividade interessante para que você comece a perceber como é calculado o valor do benefício. Esse benefício dela, da minha cliente, é de 2015. Então vocês têm que lembrar que devem utilizar a regra da aposentadoria de 2015, né? A regra anterior à reforma. Depois da reforma, já é uma outra regra, um outro cálculo, ok? Vamos começar então falando sobre salário de benefício. E para isso, renda mensal inicial dos benefícios da Previdência Social, certo? Isso depois da reforma. O que foi que a reforma previdenciária fez com o cálculo dos benefícios de aposentadoria? Vamos começar falando dos cálculos do benefício de aposentadoria. Bom, primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir, ok? Então, a gente já não vai ter possibilidade de fazer cálculo sem levar em consideração a idade. Então, tudo que a gente for fazer em matéria de benefício, a gente tem que observar qual é a idade do nosso cliente, certo? Eu vou compartilhar novamente a tela. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu tenho que fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo. Isso daqui, compartilhar. Bom, esse foi um cálculo que a gente fez, certo? De apuração do salário de benefício. Observe que esse benefício veio até aqui abril de 2019. A gente vai ter que fazer uma modificação nele, por quê? Porque o que a gente vai fazer agora é o cálculo do salário de benefício com a reforma da Previdência. Então a gente vai ter que jogar esse benefício aqui para, vamos botar aqui janeiro de 2020, certo? Aqui é a coluna do salário de contribuição, né? Todos os salários de contribuição dele, desde julho de 94, e nessa coluna a atualização, ok? Na atualização eu vou ter que buscar, né, na atualização os valores lá naquela página que eu disse para vocês, índices de atualização do salário de contribuição, página oficial, os índices de atualização para cálculo do salário de benefício. A gente já fez isso. É o que vocês vão fazer lá no CNIS que eu apresentei para vocês, só que relativo a 2015. Então vocês vão pegar algum desses aqui. Eu vou ter que pegar aqui janeiro, na verdade não é janeiro, fevereiro, para fazer o meu cálculo. Vamos ver se sai aqui. Beleza. Julho de 94 até... Peraí. Até janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Vamos colocar lá na nossa tabelinha para deixar tudo nos conformes.
Ctrl V. Pronto. Atualizei. Lembram que eu fiz uma fórmula para poder chegar no valor do salário de contribuição atualizado, que é simplesmente o salário de contribuição original vezes a atualização. Ele vai trabalhar? Oi. Nem questiona para mim, para depois você me explicar aqui essas tabelas. Então é só eu puxar. Tem alguém com o microfone aberto aí, depois dê uma olhadinha, viu? Só puxar, eu fiz aqui a atualização de todos os salários de contribuição. O salário de benefício ficou muito mais fácil de calcular com a reforma da Acende Previdência. a câmera. Gente, tem alguém falando aí com a voz de criancinha. Se puder desligar o microfone, ajuda, viu? Ok? Deixa eu ver quem é que tá falando aqui. Acho que é aqui. Pronto. Vou colocar mute aqui em alguns participantes para que a gente possa continuar. Quem quiser falar, pode falar, certo? Fica à vontade. Ok? Beleza. Vocês estão vendo aí a tabelinha, né? Pronto. Para o cálculo do salário de benefício, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar e fazer simplesmente a média de todos os salários de contribuição atualizados. Por quê? Porque depois da reforma eu não posso mais descartar os 20% menores salários de contribuição. Então a minha média é integral. Ok? Deu aqui 3.492. Só que o que acontece? A reforma da Previdência, a primeira observação que eu vou fazer. Na reforma da Previdência, a gente tem benefícios que exigem um tempo mínimo de contribuição. Vamos pegar o caso da aposentadoria programada. O que é aposentadoria programada? A aposentadoria programada é a aposentadoria mais básica que tem da reforma da Previdência. Porque ela é calculada com base num tempo mínimo de contribuição e numa idade mínima. Qual é a idade mínima da aposentadoria programada? Aposentadoria programada. É 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Ok? E o tempo mínimo de contribuição é 20 anos de tempo de contribuição para o homem, 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. Esse tempo de contribuição mínimo é extremamente importante para que a gente calcule a renda mensal inicial da aposentadoria programada. Por quê? Porque a RMI vai ser igual a 60% do salário de benefício se o meu cliente tiver apenas o mínimo exigido para o benefício. Quanto é o mínimo exigido para o benefício da aposentadoria programada? 20 anos de tempo de contribuição para o homem, 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. Certo? Então, na aposentadoria programada será de 60%. Quando é que eu aumento esse 60%? Quando eu tiver anos a mais de contribuição. Mulher começando de 15, homem começando de 20. Então, digamos que o meu cliente tem 25 anos de tempo de contribuição e é homem. Bom, se ele tem 25 anos de tempo de contribuição e é homem, ele vai ter os 60% do início da RMI, porque ele tem até 20 anos de tempo de contribuição, e 5 anos a mais. Esses 5 anos a mais eu vou multiplicar por 2%. Vou aumentar 2% a cada ano. Então, eu vou pegar esses 5 e vou multiplicar por 2. Quanto é que eu vou acrescentar aqui? 10%. Então, a minha RMI da aposentadoria programada é o salário de benefício vezes 70%. Ok? Então, na aposentadoria programada,
O mínimo é 20 anos para o homem. Ele atingiu o mínimo 60%, mais 2% a cada ano a mais de contribuição. Se ele tem 25, ele tem 5 anos a mais. 5 vezes 2, 10. Eu faço a minha renda mensal inicial com 70%. Ok? Eita. Beleza? Ah, professor, mas quando é que ele vai atingir 100%? Ele vai atingir 100% quando ele tiver 40 anos de tempo de contribuição. Ok? E a mulher? A mulher começa de 15. Então, se ela tem 25, vai multiplicar por 2 o tempo a mais de 15. E a mais de 15 ela tem 10. A renda mensal inicial dela não vai ser 70, vai ser 80%. 80%. Quando é que ela atinge 100%? Quando ela tiver 35 anos de tempo de contribuição, que é os 15 exigidos como mínimo, mais 20 anos de contribuição que ela precisa ter para, multiplicando por 2, chegar em 100%. É a aposentadoria mais básica da reforma. Só que eu vou contar algo que vale para todas as outras aposentadorias. E é muito importante. Observe que o salário de benefício, eu não posso fazer uma média que não seja de 100% do período básico de cálculo. O que é que a gente chama de período básico de cálculo? É desse período aqui, de julho de 94 até a data da minha aposentadoria. Porém, se acrescentando tempo de contribuição aqui, o meu salário de benefício ficar menor, observe, vamos pegar o caso aqui da mulher. O mínimo de tempo de contribuição dela é 15 anos. Ela só precisa de 15 anos para se aposentar. Se eu faço o cálculo dela com 15, ela tem 60%. Né? Eu fiz o cálculo dela com 15 ou com 20 anos. Pronto, eu fiz o cálculo com 20, deu o valor de, vamos botar aqui, 20 anos são 5 anos a mais, né? Vai ser 70 aqui. Deu 2.400 e pouco. Só que ela tem 25. Se eu coloco esses 5 anos a mais e ela reduz o valor da sua aposentadoria, eu posso solicitar a retirada desses anos do meu cálculo. Observou? Isso é algo que não acontecia antes da reforma. Eu poder atingir o mínimo de contribuição e no momento de cumprir o requisito da idade, por exemplo, eu dizer, olha, eu quero fazer o meu cálculo com base apenas nas contribuições de 15 anos. No que isso é interessante? Isso é interessante porque o sujeito pode dar um esforço maior para contribuir no teto. Eu vou contribuir no teto da Previdência durante 20 anos da minha vida. Atingir o mínimo necessário para me aposentar. No resto do tempo, que eu vou ter que trabalhar até alcançar a idade, eu vou contribuir no valor do mínimo. Vou contribuir no valor do mínimo até lá. Até lá o final da minha carreira, quando eu vou atingir a minha idade, que é 65 anos. Mas eu já tenho os 20 anos lá que eu contribuí no teto. Digamos que eu passe mais 10 anos contribuindo. Passei lá mais 10 anos de contribuição para a Previdência. Só que em um salário mínimo. No momento de fazer o meu cálculo, com 65 anos, eu vou dizer para o INSS, olha INSS, eu não quero fazer o cálculo com base nesses 10 anos aqui que eu passei contribuindo em um salário mínimo. Eu quero que o meu cálculo seja feito com base nos 20 anos. Veja, eu vou estar trocando. Eu troco usar esses 10 anos para multiplicar por 2% e ganhar 20% da minha renda mensal inicial pelo cálculo feito com 20 anos de contribuição no teto. Talvez valha a pena.
talvez valha a pena. Bom, se a diferença entre o teto, que hoje é 6 mil e pouco, e o piso, o salário mínimo, ele for maior do que 20%, certamente vale a pena eu descartar aqueles meses a mais do mínimo exigido para eu alcançar um benefício maior. Ficou claro isso? Então, isso faz parte... Sim, Pois não, pode perguntar. doutor Antônio, é só uma dúvida. Tanto faz essas contribuições terem sido antes da reforma e depois da reforma? Tanto faz. Em tempos intermediários, ou essas contribuições têm que ser depois da reforma? Tanto faz ser antes ou depois. É um critério de cálculo da aposentadoria no momento da sua concessão. Então, ela pode pegar o tempo lá de julho de 94 até hoje. Eu quero excluir não as últimas 10, os últimos 10 anos. Eu quero excluir os primeiros 10 anos lá. Se eu já tiver 20 anos de tempo de contribuição mínimo exigido para a aposentadoria programada, eu posso excluir aqueles 10 anos lá. Então, veja, não foi tão ruim assim a reforma, né? Porque a gente imaginou, à primeira vista, que o cálculo seria feito com base em todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria. E, de fato, a regra geral é assim. Porém, se você atinge o mínimo de anos necessário para a aposentadoria, você pode usar esse tempo para fazer o seu cálculo. Eu vou usar apenas aqueles 20 anos exigidos. Os demais eu quero descartar. Professor, no caso, o senhor fala excluir os anos que a contribuição é menor, tanto no início como no fim, para não prejudicar o valor total nesses 80%, é isso? Exatamente. Para não prejudicar o valor final do benefício, né? Mas é obrigado só no começo ou só no fim? Não, ou... Você pode pular, inclusive. Isso vai dar um trabalho imenso. Pode, no caso, eu posso selecionar os meses menores para... Assim? Descartar. Pode ser? Aleatório? Aleatório. Então, isso aí é uma grande vantagem, né? É uma grande vantagem. Agora, você tem que preservar sempre lá o mínimo exigido para a concessão do benefício. Se o mínimo são 20 anos, você precisa ter 20 anos de contribuição. Isso aí requer muito trabalho, olhando de um por um. Ser bastante. É um planejamento bastante trabalhoso. Isso, mas você pode conversar com o seu cliente e dizer o seguinte: olha, veja qual foi o período assim que você acha que contribuiu menos. Poxa, eu tive dificuldade financeira. A conversa com o cliente vai valer muito. E a observação do CNIS, né? O que é que deve ser feito? Isso que a gente fez aqui, ó. Preencher os salários de contribuição e atualizar. Porque só olhar o valor do CNIS não vai dar certo, né? Porque o valor aqui está desatualizado. O valor do CNIS está desatualizado. Você precisa atualizar. Mas se depois de atualizar, você vê aqui 2.000, em um mês desse você vê R$100, você diz, poxa, eu vou ver se eu consigo excluir esses R$100 aqui do meu cálculo. Sem falar que nem sempre está tudo no CNIS, né? Nem sempre está tudo no CNIS. Aí já é um outro problema. Mas vai ser o planejamento previdenciário vai ser um trabalho investigativo. Para a gente ver, além das opções de espera mais um pouco para se aposentar, contribui mais aqui, contribui menos ali, você vai ter a possibilidade de fazer o cálculo com o tempo de contribuição que você tem. Então, você pegar um trabalhador, por exemplo, que tem 40 anos de tempo de contribuição, você vai dizer para ele, poxa, peraí, vamos fazer o cálculo com 40, vamos fazer o cálculo com 20, com 21, com 22, com 23, com 24, com 25, até ver qual é o valor maior do benefício. Certo? Então, muita atenção para isso, para essa questão das aposentadorias programadas, principalmente, né? Mas isso vale para todos os benefícios. Ok? Outra coisa. Tá. Outra coisa. Doutor. Pois não. Por favor, só para esclarecer, para me fixar esse raciocínio.
De junho de 94 para cá são 26 anos, não é isso? Certo. De 94 para cá são 26. Eu posso pegar 20 para o homem para fazer esse cálculo. Esses 20 anos que eu vou pegar, exemplo, eu posso excluir os primeiros 6, posso excluir os últimos 6, posso pegar intervalos entre esses 26, por exemplo, 10. Pode. Aí deixo de 10 anos até o 16º, incluo, aí pego o restante até chegar a 20. Isso é totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente possível. O que importa é que eu tenho que pegar esses 20 anos de contribuição para fazer o cálculo. Exatamente. Você Independentemente precisa... sejam seguidos, intercalados, sejam os primeiros, sejam os últimos, não interessa. Veja, você precisa dos 20 anos para fazer o cálculo e para cumprir a obrigação legal do mínimo de contribuição. Certo? Então, assim, são as duas coisas. Você tem 20 anos para poder fazer o cálculo, beleza. Você tem idade, Você cumpriu todos os requisitos, né, os 20 anos e idade, aí você pode começar a descartar contribuições ou meses de contribuição que você acha que vai deixar o benefício menor. Mas lembre que ao tirar esses valores, né, ao tirar esses meses, lá no final você não pode somar o tempo todo de contribuição dele para a aplicação do percentual. Você não pode chegar aqui e dizer, eu tenho 20, mas vou aplicar aqui 70% da RMI. Não dá. Aqui vai ficar 60%. Por quê? Porque você só utilizou o mínimo. Certo? O mínimo. Não pode acrescentar os 2% a cada ano. Entendi, sim. Entendeu? Você não pode sair acrescentando 2% se você excluiu. Aí tem que ver se esse 60% vai ser maior, logicamente, né? Vai ser maior só os 60% do que todo o tempo acrescentando 2% a cada ano. Exatamente. Tem que comparar. Exatamente. Tá bom, obrigado. Obrigado. Beleza. Outra coisa com relação ao salário de benefício. Se no meio do caminho aqui, no meio desse período, a gente chama isso aqui de período básico de cálculo, certo? É o período que você pega para poder fazer o cálculo do benefício. Se nesse período o trabalhador tiver recebido auxílio acidente, ele vai poder somar o auxílio acidente ao salário de contribuição. Então, muita atenção ao CNIS, porque no CNIS vai estar, de um lado, o salário de contribuição do trabalhador e, em outro lugar, o auxílio acidente. O que é que você deve fazer na hora de calcular a sua aposentadoria programada? Você vai ter que somar o salário de contribuição com o auxílio acidente. Certo? Então, se, por exemplo, ele recebeu aqui, outubro de 2018, R$2.000, e o auxílio acidente de remuneração, e o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente para quem ainda não pegou? O auxílio acidente é aquele benefício que é pago quando o trabalhador está incapacitado parcial e permanentemente para o trabalho. Ele tem uma incapacidade que não impede ele de trabalhar, é só parcial, mas ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. Tem natureza indenizatória, mas apesar de ter natureza indenizatória, ele entra como remuneração. Então ele continua trabalhando, recebe lá R$2.000 de remuneração e recebe no mesmo mês o auxílio acidente. De quanto é o salário de contribuição nesse período? R$2.500. Certo? Se ele recebe 2 de remuneração e 500 de auxílio acidente, porque o auxílio acidente pode ser menor do que um salário mínimo, ele vai receber, ele vai calcular a aposentadoria dele com base no valor do auxílio acidente. É 2 mais 2.500. Certo? Então, segunda observação sobre o cálculo do salário de benefício. Terceira observação com base no cálculo do salário de benefício, ou sobre o salário de benefício. Se no período também você receber algum benefício por incapacidade, quais são os benefícios por incapacidade que eu estou me referindo? Auxílio incapacidade provisória ou auxílio doença, mesma regra, ou aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Se você recebe um desses 4 benefícios, a aposentadoria recebeu, né?
Ah, mas se ele recebeu a aposentadoria por invalidez, ele tá aposentado. Não, não está. Não está necessariamente. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez pode ser cassada. Ele passou pelo pente fino, perdeu a aposentadoria por invalidez, tem que voltar a contribuir. Certo? Então ele pode, nesse intervalo de tempo, de julho de 94 até a data da aposentadoria, ter se aposentado por invalidez e voltado a trabalhar. Ou ter recebido o auxílio doença, que é mais comum, e voltado a trabalhar. Ok? Então, como é que fica o cálculo quando tiver o auxílio doença? Bom, o auxílio doença, muita atenção, ele se transformou, né? Depois da reforma, ele passou a ser chamado de auxílio incapacidade provisória. Auxílio incapacidade provisória. Mas o tratamento é o mesmo do auxílio doença. O percentual dele, da RMI, é igual a 91%. 91% de quê? Do salário de benefício. Do salário de benefício. Ok? O que é que vai para o cálculo da aposentadoria programada? Uma vez que ele não está trabalhando, né? O auxílio incapacidade provisória, ele tem que sair do trabalho. Ele tem que deixar de trabalhar e ficar recebendo só o auxílio doença. O que é que vai para o cálculo da aposentadoria programada? É o valor do auxílio doença? Não. É o valor do salário de benefício do auxílio doença. Que é uma coisa diferente, totalmente diferente. Ok? O que é o salário de benefício do auxílio doença? É o correspondente a 100% aqui. Porque se eu colocar aqui, ó, vamos fazer a RMI do auxílio incapacidade provisória, dá igual ao salário de benefício vezes 0,91, 378. Aqui é a renda mensal inicial do benefício. Eu não coloco esse valor aqui no cálculo. Eu vou colocar esse valor daqui, o salário de benefício. Certo? Aqui eu estou prevendo, obviamente, que o auxílio incapacidade provisória foi concedido aqui em janeiro de 2020, ou em fevereiro de 2020. Né? Então, muita atenção para isso. Vai preencher as lacunas aqui, de um período que ele ficou afastado, recebendo auxílio doença, não coloca o valor do auxílio doença. Coloca o valor do salário de benefício dele. Quarta observação. Se eu não conseguir comprovar a remuneração do trabalhador, ou seja, eu tenho a comprovação do tempo de contribuição, e como o colega disse aí, muitas vezes o CNIS não traz a remuneração do trabalhador, então você tem a prova de que ele trabalhou no período. Você tem lá a carteira de trabalho, assinada a entrada, assinada a saída. Muitas vezes você tem um vínculo no CNIS, mas você não tem a remuneração associada àquele sujeito. Como é que deve ser feito o cálculo da aposentadoria programada, do auxílio incapacidade provisória, ou qualquer outro benefício que necessite do salário de benefício? Né? Porque no vídeo que eu gravei eu expliquei, nem todos os benefícios usam salário de benefício para o cálculo. É o caso do salário maternidade, é o caso da pensão por morte, ok? Do salário família. Então, o auxílio acidente também. O auxílio acidente, ele pega o salário de benefício do auxílio incapacidade provisória, emprestado. Né? Então, como é que faz se eu não tenho a remuneração? Imagina, nesse período aqui, de setembro de 2018, setembro de 2019, está tudo em branco. Bom, nesse caso, se você não tiver como comprovar a remuneração, se você tiver como comprovar a remuneração, você vai juntar contra-cheque, justificação administrativa. O que você conseguir, você vai tentar compor isso. Mas você não vai ter todo esse trabalho se você sabe do seu cliente que a remuneração dele aqui nesse período foi um salário mínimo. Por quê? Porque quando você conseguir comprovar o tempo e não conseguir comprovar o salário de contribuição, você bota um salário mínimo. Você coloca lá um salário mínimo. Certo?
de praxe. Preencher lacuna é com um salário mínimo. Então, se o seu cliente já recebia um salário mínimo, você não vai fazer justificação administrativa, fazer pesquisa externa, juntar contra-cheque, porque isso só vai tumultuar o processo. Você disse para o juiz, olha, doutor, eu quero que seja um salário mínimo mesmo. Eu comprovo o tempo de contribuição, não preciso. Certo? Então isso é importante também. Quinta observação, também inovação da reforma da Previdência. Algo que não podia ser feito antes e que vai ser muito importante. Muito importante. Agora, nesse caso especificamente, eu só posso fazer isso com relação ao período de trabalho posterior à reforma. Certo? Ao período de contribuição posterior à reforma. Eu não posso fazer isso em relação ao período contributivo antes da reforma. Que é o seguinte. Imagine que aqui no período depois da reforma, aqui não está, né? Mas vamos supor que a reforma saiu aqui em janeiro de 2019 e a partir de fevereiro de 2019 você só vê contribuições abaixo do teto, ou abaixo do piso, desculpe, abaixo de um salário mínimo. É possível o trabalhador contribuir com menos de um salário mínimo? É possível. Nós temos, depois da reforma trabalhista, o trabalhador intermitente, que recebe menos do que um salário mínimo. O trabalhador que trabalha por hora recebe menos do que um salário mínimo. Um contribuinte individual que não tenha prestado serviço em quantidade pode ter recebido o valor de menos de um salário mínimo. Certo? Inovação da reforma. Isso não podia antes da reforma. Eu vou poder fazer 3 coisas. Eu vou poder complementar essa contribuição, algo que eu já podia fazer antes, certo? Fazer esse complemento, isso eu já podia fazer antes. Mas as 2 coisas que eu não podia fazer era agregar 2 meses com contribuições inferiores ao salário mínimo para ter 1 mês, ou 3 meses para ter 1 mês. Então imagine que eu pego aqui, ó, em janeiro de 2019, vamos dizer que aqui é janeiro de 2020. Janeiro de 2020, eu contribuí com meio salário mínimo. Sobre meio salário mínimo. Em fevereiro, sobre meio salário mínimo. Eu vou poder, no cálculo do meu benefício, usar esses 2 meses, janeiro e fevereiro de 2020, como 1 mês. É uma vantagem. Por quê? Porque antes da reforma, simplesmente, isso era descartado. Eu perdia 2 meses. Eu não podia usar para minha aposentadoria, eu não podia usar para o meu cálculo de tempo de contribuição. Nem tempo, nem valor. Então isso é ruim. Ok? Agora eu posso agregar. Não só 2, mas 3, 4, quantos forem necessários para eu ter um valor, 1 mês aí de contribuição no mínimo. Terceira coisa que eu posso fazer também, inovação, é pegar a sobra de um salário de contribuição acima do mínimo. Digamos que eu paguei 1 mês lá acima do mínimo. Eu vinha pagando em um salário mínimo e teve 1 mês que eu paguei abaixo do salário mínimo, 20% abaixo do salário mínimo. E no mês seguinte eu paguei 20% a mais. Ou nos meses seguintes, lá, 3, 4 meses depois, eu consegui uma remuneraçãozinha maior, eu paguei 20% a mais do salário mínimo. Eu posso pegar esses 20% a mais do salário mínimo e juntar com esse mês que ficou faltando 20% para a contribuição no valor mínimo e ganhar esse mês também. O mês de lá fica desfalcado, mas está dentro de um salário mínimo, e o mês de cá fica dentro do salário mínimo. Eu posso contar como tempo de contribuição. Então isso tem que fazer parte de nosso planejamento previdenciário. Joia? Ficou clara a situação? Já que a gente está aqui em auxílio por incapacidade provisória, quem quiser falar, fica à vontade. Né? Minha tela só está aberta na planilha, eu não estou vendo as mãozinhas. Mas é só dizer, olha, professor, dúvida.
Então, anotar isso, guardar essas informações, porque vai ser importante, é o oferecimento de um serviço também, na área da advocacia previdenciária. Já que a gente está em auxílio em capacidade provisória, vocês viram que eu fiz aqui um cálculo de 91% do salário de benefício, não foi? Só que tem uma coisa a mais aí que vocês precisam saber. Esse benefício de auxílio em capacidade provisória, assim como era o auxílio doença, ele tem uma limitação com relação ao salário de benefício dele. Por quê? O valor desse auxílio em capacidade, ele não pode superar a média das remunerações do último ano. Então eu vou pegar aqui 12 meses, ó, e vou ter que fazer a média desses 12 meses. Ó, igual média, vou botar aqui de dezembro, dezembro de 2018 a, não, janeiro mesmo. Janeiro de 2018 a dezembro de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. Essa é a média, ó. 2.052. Quanto foi o valor? 378. Qual é o valor do auxílio em capacidade provisória? 2,52. Por quê? Porque ele não pode ser maior que a média dos 12 últimos salários de contribuição. Isso é ruim, né? É péssimo. Mas eu não tenho 12 salários de contribuição. Eu tenho apenas 3. Vai ser feito com base nesses 3, a média. Eu tenho só 5. Vai ser feito com base nos 5. Ok? Então, por exemplo, a pessoa ficou desempregada aqui em março. E a partir daqui não teve mais contribuição nenhuma, 0. Né? Quando chegou em fevereiro de 2020, dentro do período de graça, porque ele ainda é segurado, né? Ele se acidenta, sofre uma doença que tem que se afastar, não consegue trabalhar. Já não estava trabalhando, agora que não consegue emprego porque está incapacitado provisoriamente para o trabalho. O que é que vai acontecer com esse auxílio dele? Vai ser calculado com base aqui nesses 3 meses, na média desses 3 meses aqui, que já está aqui, né? Não, aqui não. A média daqui, desses 3 meses. 2,84. Não vai ser assim fácil, né? A gente imagina que a renda mensal inicial do auxílio doença vai ser simplesmente 91% da média de todas as remunerações. E não é isso. Não é isso. É feito com base na média, se essa média for no limite da média dos 12 últimos. Então aqui vai ser igual a média, porque eu já conferi, né? Desses valores aqui, ó. Janeiro a dezembro. Ok? Professor, Pois não. uma dúvida. Boa noite. Boa noite. Então, no caso, para o auxílio incapacidade, eu vou tirar essa média e depois os 91%, é? Não, eu não compreendi bem. A média é o limite. Você só... entendi. A média é o limite. Daqui você não precisa, né? Não precisa fazer a aplicação do 91%, porque ele já está limitado. Porque aí seria péssimo. Aí seria horrível. Entendi. Você ainda aplicaria 91% em cima da média dos 12 últimos. Aí o salário de benefício não seria de julho de 94 até a data do afastamento. Seria simplesmente os últimos 12 meses. E não é isso. Não é Sim. isso. Essa média dos últimos 12 meses é o limitador dele. Não pode ser maior que isso. Então, aqui vai estar exatamente a média dos 12 meses. Entendi. Ok? Obrigada, tá. Beleza. Eu até fiz a média aqui meio errada, porque é de janeiro a... É de fevereiro a janeiro. Pronto. Opa, errei a média aqui. Igual, média. De fevereiro a janeiro. Pronto.
Vamos para aposentadoria, já que a gente está falando de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por invalidez mudou de nome, agora é aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por invalidez era sempre de 100%. Em todas as hipóteses, ele era de 100%. Ok? Só que agora, com a reforma, ela passou a ter a mesma regra da aposentadoria programada como regra geral. Ou seja, vai depender do valor, do tempo de contribuição do trabalhador. Então, se ele tem 20 anos de tempo de contribuição quando fica incapaz, homem, né? Mulher 15. Homem tem 20 anos de tempo de contribuição, ficou incapaz, a aposentadoria por incapacidade permanente dele vai ser exatamente 60% do salário de benefício. Certo? Por que está dando diferente? Porque aqui é 70%. 60% do salário de benefício. Se ele tem 10 anos a mais, ele vai poder acrescentar 20%, porque vale a mesma regra. Você também, igual a 60%, você também vai poder colocar aqui o 2% a cada ano a mais de contribuição que você tenha. Professor, isso é em todas as situações? Não. Existe uma situação que permite que a aposentadoria por incapacidade permanente seja de 100%, independentemente do tempo de contribuição que tenha esse trabalhador. Qual é essa situação? Quando a aposentadoria por incapacidade permanente for decorrente de acidente do trabalho. Acidente do trabalho. Sendo por acidente de trabalho, essa aposentadoria por incapacidade permanente vai ser de 100%. Pode o trabalhador ter um dia de trabalho, um mês, tanto faz. Vai ser de 100%. Por que isso, né? Porque o Brasil se comprometeu internacionalmente a proteger o ambiente de trabalho e a garantir o benefício integral para quem sofre acidente de trabalho. Mas todos os outros tipos de aposentadorias, por incapacidade permanente, por doença, por acidente comum, né? Ele vai ser nessa Professor, regra aqui, 60% mais 2% a cada ano. Pois não. Se fosse o caso que passasse na reforma para ser aquele outro modelo lá do ministro, quem sofresse um acidente assim, na hora de se aposentar, né, com pouco tempo de serviço, ia sair muito prejudicado, não é isso? Então, se fosse para todos, se não tivesse esse 100%, aí já é muito prejudicial em relação à regra anterior, né? Já é muito prejudicial. Então, se mudasse para a regra de capitalização, ia ser bem pior, né? Seria, sem dúvida. Assim, a regra de capitalização normalmente vem associada a um seguro, certo? Você tem um seguro de acidente de trabalho, para que você tenha um recurso maior se vier a se acidentar. Mas normalmente esse seguro não é vitalício. Ele não garante a você o pagamento de um valor vitalício. É ruim, é péssimo. Capitalização para quem se aposenta por invalidez é horrível. Para quem se aposenta no final mesmo, quando chegar ao final do trabalho, possa ser até vantagem. Agora sofre o risco de, no meio do caminho, ter algum desacerto aí. É muito difícil. Quem se aposenta por invalidez, normalmente, é antecipado, né? Porque exerce uma atividade, por exemplo, muito desgastante, chegou um momento, teve uma doença profissional. Porque, olha, eu estou falando aqui de acidente de trabalho, mas lembrem que acidente de trabalho não é só aquele acidente típico, né? É a doença profissional e a doença do trabalho também. Então, o sujeito adquiriu uma doença, um alerta. Às vezes não é físico, né, professor? É mental também. Às vezes é mental. Eu tenho um colega que sofreu um acidente na sonda, perdeu só a parte dos dedos, né? Sim. Decepou. Até hoje ele vai psicólogo, médico diz, não está apto ao trabalho. Ele ficou totalmente
com a cabeça. É uma doença profissional, tem relação direta com o trabalho, né? Então, sendo doença profissional, é considerado acidente de trabalho e ele recebe 100% de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por incapacidade permanente, que é o novo nome. Certo? Vamos para frente. Já que a gente está aqui em aposentadoria por incapacidade permanente, vamos falar de pensão por morte. Essa é que foi impactada diretamente pela reforma da Previdência. Se você acha que a aposentadoria por incapacidade permanente foi prejudicada, a pensão por morte foi muito mais. Aliás, eu vou guardar a pensão por morte, porque vamos falar da aposentadoria especial. Vou fazer feito... Aguardem cenas do próximo capítulo. Aposentadoria especial programada. A aposentadoria especial programada é a mesma aposentadoria especial antes da reforma, com a diferença que é de 15, 20 e 25 anos, a depender da atividade, da exposição a agente agressivo. No grupo a gente vem conversando bastante sobre a aposentadoria especial. A diferença é que com a reforma, você precisa comprovar uma idade para poder ter direito à aposentadoria especial. Seja a aposentadoria especial programada, que é essa aqui, que exige 60 anos de tempo de contribuição para quem se aposenta aos 25 anos de tempo de contribuição, 56, se não me engano, para quem se aposenta aos 20 e 51, se não me engano, para quem se aposenta aos 15. Tem uma idade mínima, certo? Eu não estou lembrado agora a idade. Eu sei que é 60 anos. A grande maioria das aposentadorias especiais são aos 25 anos. Existe a aposentadoria de transição também. Na de transição, você precisa ter uma pontuação. Então, além dos 15, 20 e 25, uma pontuação que é de 86 para quem se aposenta aos 25, 76 para quem se aposenta aos 20 e 66 para quem se aposenta aos 15. Certo? Por que a pontuação é diferente da idade mínima? Porque se você tiver mais tempo de contribuição especial, como você só precisa atingir a pontuação, você vai precisar de menos idade. Então, se no lugar de 25 você tem 30 anos de atividade especial, você pode descontar 5 da idade para poder chegar a 86 pontos. Basicamente, a aposentadoria de transição difere da aposentadoria especial programada, porque a aposentadoria especial programada exige a idade. Você precisa ter idade, independente do tempo de contribuição que você tem. Certo? E como é que funciona a aposentadoria especial programada? Da mesma forma. Ô, professor. Pois não. Essa regra de pontos já está valendo agora, já? Já. Ok. A idade são 55, 58 e 60. 58, 55 e 60, é isso? Não, como Isso. é? 48? 55, 58 e 60. 55, 58 e 60. Então é pior do que eu imaginei. Isso. Uhum. 60 com 25, 58 com 20 e 55 com 15. Veja bem, além disso, né, vamos lembrar que o tempo especial depois da reforma não converte para comum. Isso é uma coisa também importante. Se você cumprir o requisito para aposentadoria especial antes da reforma, tem direito. Agora, precisou de tempo depois da reforma, vai ter que entrar numa dessas regras. E a regra é exatamente a mesma. RMI igual a 60%, podendo somar 2% a cada ano a mais que você tenha. Só que existe um problema aí na aposentadoria especial. Qual é o problema? É se essa aposentadoria especial for aquela de 15 anos. Porque se ela for de 15 anos, a regra para o homem acaba sendo prejudicial. Porque ele completa os 15 anos, mas pela regra da aposentadoria programada, ele tinha que ir até 20. Então, os 60%, esses 60% da renda mensal inicial, teria que ir até 20 anos. Então, o que é que acontece? A legislação e o decreto 10.410 deixa claro isso. Havia uma dúvida sobre isso e o decreto acabou com essa dúvida. No caso da aposentadoria especial do homem aos 15 anos, esse percentual de 60% vai até
os 15 anos de tempo de atividade especial. Certo? Então, ele completou 15 anos de tempo de atividade especial, ele vai poder somar esses 2% à renda mensal inicial, ao percentual de renda mensal inicial de 60%. Ah, ele tem 20 anos. Acaba ficando da mesma forma que a mulher, né? Da mesma forma que a mulher. Ah, ele tem 20 anos de tempo de atividade especial em uma atividade que dá direito a ele à aposentadoria aos 15 anos. Ele vai ter os 60%, mais 2% a cada ano a mais, ou seja, 70%, porque ele tem 5 anos a mais. Ok? Agora veja a sacada que ninguém nunca falou disso antes. E eu vou falar aqui para vocês. Eu já vi um bocado de curso aí dando a dica errada. Uma vez que o trabalhador completa esses 15 anos em atividade especial, para somar esses 2% aqui a mais, a atividade não precisa ser especial. Observou? Veja, se eu completei 15 anos de atividade especial em uma atividade de mineiro de subsolo, que exige aposentadoria especial aos 15 anos, esse trabalhador não precisa continuar trabalhando na atividade de mineiro. Evidentemente, a gente sabe que é difícil conseguir emprego e tal, mas digamos, o cara diz, poxa, eu estou desgastado. Eu não aguento mais trabalhar em subsolo. Isso tem reflexo na minha saúde. Eu quero sair, eu quero trabalhar com outra coisa, eu quero contribuir individualmente. Né? Não tem a possibilidade de contribuir facultativamente? Esse tempo de contribuição a mais do tempo de aposentadoria especial programada dele, não precisa ser especial também. E quando ele completar a idade necessária para a aposentadoria especial programada, ele tem o direito de receber essa mesma aposentadoria especial programada. Observou? Isso é uma vantagem que até agora eu não vi ninguém falar. A esse respeito. Certo? Completou os 15 anos, os 2% a mais independe da atividade ser especial ou não. Ou seja, vamos pegar nessa hipótese, aposentadoria especial aos 15 anos. Está aqui para ficar claro, aposentadoria especial 15 anos, programada, vai ser igual a o salário de benefício vezes 0,6 mais 10% a cada, mais 2% a cada ano a mais que ele tenha. Se ela tem aqui, vamos pegar a mulher aqui, já que está aqui, ó, ela tem 25 anos. 15 anos de atividade especial, 10 anos em qualquer atividade que ela tenha. Então ela vai poder aqui somar 20%, 80%. Certo? É o valor da aposentadoria especial programada dela. Deixa eu estar aqui. Joia. Vamos para a pensão por morte agora. Tá, ô professor. Pois não. Ricardo? Pode falar. Tá, eu vou fazer minha Pois não. Voltando aqui à aposentadoria especial, esses 2% que pode ser contabilizado em outra atividade, sim, fora da atividade especial, vale para a regra dos pontos e para a aposentadoria especial programada? Vale para a regra dos pontos e para a aposentadoria especial programada. Certo. Ah, não, a antiga... Desculpe. Não vale não. Não vale não. Para dos pontos não vale. Tem que ser em atividade especial mesmo. Vale para aposentadoria especial programada, porque tem idade mínima. Que é a nova aposentadoria que vai ter idade mínima. Isso. Que exatamente. É só para as pessoas que estão entrando a partir de agora. Exatamente. Ok, mas, obrigada. Veja, quem está na regra anterior também pode optar por ela, né? Basta atingir a idade. Pode optar por ela também. É porque às vezes a idade não vale a pena. Mas a pessoa... Mas é isso, mas seria vantagem? A pessoa que já está lá, não? Acho que não, né? Então,
Aí é caso a caso, né? Vai ver, o cara começou, tem 5 anos só na atividade especial. Sim. Aí ele vai passar mais tempo no regime novo e diz, não, eu vou ficar no regime novo mesmo. Entendeu? Depende da idade da pessoa. Tudo isso é para que você tenha opção. Você dê a opção para o seu cliente. Diz, olha, isso pode acontecer dessa forma, isso pode acontecer dessa outra. Entendeu? Eu acho que isso aí é mais vantajoso no finalzinho já do... Talvez seja. Talvez seja mais vantajoso no final. O do ponto não pode, porque não tem idade mínima. Não estava explicando. Isso vale para aqueles benefícios que têm idade mínima, como a aposentadoria programada. Aí vale. Vamos lá, pensão por morte. Como eu disse, foi o benefício que realmente é a hora da morte. Esse foi reduzido ao extremo. Por que ele foi reduzido ao extremo? Porque ele não é calculado com base no salário de benefício. Ele pode ser calculado de duas formas. Ou com base na aposentadoria que o falecido recebia, ou em uma aposentadoria virtual. Como assim aposentadoria virtual? Bom, o instituidor da pensão, o segurado, faleceu trabalhando. Então ele não tem aposentadoria para poder ser calculada a pensão. Como é que é feito então? Eu vou calcular uma virtual aposentadoria por incapacidade permanente. Observou? Então vou pegar a aposentadoria por incapacidade permanente aqui e vou fingir que o segurado que faleceu teria direito à aposentadoria por incapacidade permanente. No que perdeu a pensão por morte com isso? Perdeu primeiro de cara, porque a aposentadoria por invalidez, que era a base de cálculo da pensão por morte antes, era de 100% sempre, como a gente havia explicado. Com a reforma da Previdência, essa aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é necessariamente de 100%, ela é de 60% aos 20 anos de tempo de contribuição se homem, ou aos 15 anos de tempo de contribuição se mulher, mais 2% a cada ano a mais de contribuição. Então, o tempo de contribuição do segurado falecido vai ser sim levado em consideração no momento da concessão da pensão por morte. Certo? Ela pode ser, imagina, o sujeito faleceu com 10 anos de tempo de contribuição, seja homem, seja mulher. O valor da pensão de cara vai ser 60% do que seria a aposentadoria dele, que já é pequena em relação à aposentadoria por invalidez, porque o salário de benefício, como eu expliquei aqui, né? O salário de benefício é de 100% do período. Antigamente a gente podia descartar 20% dos menores. Então ele é menor duas vezes. É menor porque o salário de benefício é calculado com base em todos os salários de contribuição, e a gente está ali antes dos 20 anos, né? Não dá nem para descartar. E ele é menor porque a aposentadoria que serve de base, a aposentadoria virtual que serve de base para a pensão por morte, ela é, via de regra, menor do que 100%. Agora, uma coisa que o decreto 10.410 não falou, uma coisa que a emenda constitucional não deixou clara, e que vai depender de interpretação judicial, mas eu acho absolutamente justo, é o caso do trabalhador que falece por acidente de trabalho. Então, veja. Era exatamente isso que eu ia perguntar, a causa da morte. Então, isso não está expresso, certo? É uma interpretação que eu faço lógica. Eu não estou fazendo nada de excepcional. Então, bom, se eu vou levar em consideração uma aposentadoria por incapacidade permanente virtual, para aquele trabalhador que está trabalhando, né, não tem uma aposentadoria prévia, evidentemente, se ele morreu por conta de um acidente de trabalho, eu tenho que calcular essa aposentadoria virtual como se a aposentadoria acidentária fosse. Né? E aí, parto de 100%. Começa 100%. Veja, eu não disse que a pensão será de 100%. Estou dizendo que a pensão por morte tem a base de cálculo dela fixada não no salário de benefício, mas na aposentadoria por incapacidade permanente. E aí eu espero que a interpretação seja essa. O sujeito faleceu em decorrência de um acidente de trabalho,
A aposentadoria é de 100%. A pensão por morte, em cima dessa aposentadoria, será de quanto? Aí, na pensão por morte, eu tenho que levar em consideração o tempo de contribuição, tenho que levar em consideração o tipo de morte. É horrível falar isso, mas é. O tipo de morte. E o número de dependentes. Número de dependentes. Por quê? Essa pensão por morte, ela é de 50%, ela começa a renda mensal inicial dela. Lembrando que não é utilizado aqui, eu vou botar até um asterisco aqui, não é utilizado no caso dela o salário de benefício. Começa em 50%. E vai acrescentar 10% a cada dependente habilitado. Então, se ele tem um dependente só, a pensão por morte dele vai ser de 60% do que seria a aposentadoria por incapacidade permanente. Seria igual a aposentadoria por incapacidade permanente, que eu calculei aqui, eu vou aproveitar, vezes 0,60. Vê como baixa. A aposentadoria antes da reforma, a pensão por morte antes da reforma era com base na aposentadoria por invalidez, essa virtual, né? Só que era 100%. Então, seria esse valor aqui. E a pensão por morte tinha uma renda mensal inicial de 100% também. Ou seja, no final das contas, a pensão por morte correspondia ao mesmo valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Olha quanto está agora, se tiver um dependente só. Quando é que essa pensão por morte vai ser de 100%, que é o limite? Quando o trabalhador falecido tiver 5 dependentes. É uma situação. Pois não? Eu só queria deixar aqui registrado que a minha esposa está tranquila com relação a isso, porque eu tenho 4 filhos. Tá? Ah, que maravilha. Joia. Então, meu filho, se falecer com eles menores, né? Então, vai estar garantido. Só que acontece o seguinte, tem uma outra regra em relação a isso. Veja como a pensão por morte foi afetada. Vai ser 100%, a primeira situação de 100%, quando tiver 5 ou mais dependentes. Né? Ela fica em 100%. Contudo, à medida que for saindo um dependente, digamos que tenha 5 dependentes, 100%. À medida que for saindo um dependente, porque ficou maior, por exemplo, de idade, a parcela dele não reverte para os demais, não. Ela sai. Então, os 10% dele saem. A pensão passa a ser 90%. Sai o outro, 80%. Sai o outro, 70%. Sai o outro, 60%. Então, é uma regra também diferente do que era anteriormente, que quando iam saindo os dependentes, a pensão era revertida para os demais. Aquela parte do dependente saiu, ficava para os demais. Agora não é mais assim. Só que tem uma segunda situação em que a pensão por morte pode ser de 100%. É quando qualquer um desses dependentes ele for inválido ou possua alguma deficiência intelectual, mental ou grave. Certo? Seja inválido, tem alguma deficiência mental, intelectual ou grave. Nessa situação, só o fato desse dependente estar no rol ali já torna a pensão por morte toda 100%. Então pode ter só ele, 100%. Se tiver 2, 100%. Sempre será 100%. Como ele é inválido ou tem alguma deficiência, é natural que essa pensão fique vitaliciamente para ele. Ele não tem condições de sair. Mas, se ele vier a falecer, se ele vier a se recuperar, não sei, da deficiência, não sabe, ou deixar de ser inválido, né? Essa pensão volta a ser calculada como se todos fossem capazes. Então, quem vai fazer com que essa pensão por morte seja de 100% sempre é o deficiente.
é o dependente inválido ou portador de deficiência ou com deficiência física, mental, intelectual ou física grave, né? Grave. Certo? Veja como reduziu, né? Reduziu bastante. Professor, ainda tem a questão do tempo, né? Depender da idade. Aí é para cônjuge. Quem vai receber a pensão aí. Para cônjuge. Para os filhos, não. Os filhos é até 21 anos. Então, é o cônjuge. A depender do tempo, que era tempo do matrimônio e a idade, né? Diminui, pode ser que fique inferior, né? Isso, exatamente. Para começar a aplicar aquela regrinha da idade do beneficiário, tem que ter pelo menos 2 anos de união. 2 anos, pode somar união estável com casamento ou só união estável. E 18 meses de contribuição. O falecido tem que ter 18 meses de contribuição. Se você não tem um desses critérios, a pensão é paga só por 4 meses ao cônjuge. Ela vai ser paga numa gradação até ser vitalícia. Só é vitalícia se o beneficiário tiver 44 anos. Né? Mas se não tiver 44 anos, aí tem uma gradação que vai lá de, não lembro se é 3, 10, 15, 20 anos até ser vitalícia. Certo? Ainda tem isso. E tem outra coisa que a gente vai vendo aos poucos. Né? A gente está falando de cálculo aqui, mas se a pensão por morte for cumulada com uma aposentadoria, por exemplo, né? Porque o cônjuge pode ter a sua aposentadoria e uma pensão por morte. Ela acarreta a diminuição do menor dos benefícios, do menor dos 2 benefícios, ou 3 benefícios. É outra coisa que o decreto 10.410 trouxe também e que ajudou a resolver a situação. Tem pessoas que têm 2 aposentadorias, né? Ou 3 aposentadorias e uma pensão, ou 2 pensões e recebe outra. Bom, se você acumula os benefícios, todos serão tratados da mesma forma, ou seja, você recebe o maior integralmente e os outros você vai receber reduzido, de acordo com o valor. Então, se por exemplo o valor for de um salário mínimo, recebe integral, mas se for de 2 salários mínimos, você recebe um salário mínimo integral e 60% do segundo salário mínimo. E aí vai reduzindo. A gente vai ver com calma isso depois, quando tiver já na parte... Professor? Oi, pois não. Mas isso é para o regime geral, né? Regime geral de previdência social. Para o regime próprio de previdência, também tem algumas limitações, né? Sobre a pensão por morte, sobre tudo. Mas isso depende da data em que o sujeito faleceu, depende do regime aplicável, se está na regra da limitação do teto, se não está na regra da limitação do teto. Tem algumas situações para ver no regime próprio. Professor, pois não. E com relação à carência para a pensão por morte? Não tem carência a pensão por morte. Não tem? Não tem carência. Mesmo que você tenha 1 mês de contribuição só, você vai deixar a pensão por morte. Porém, o seu cônjuge vai receber só durante 4 meses. Os filhos recebem até 21. Certo. Ok? Ok, tá. Obrigado. Auxílio acidente. Professor, antes de eu passar para o auxílio acidente aí. Sim. Essa pensão por morte fica em 60% e 60% é menor que o salário mínimo, recebe menos que o salário mínimo? Não, não pode receber menos que o salário mínimo. Boa pergunta. Não fica menor do que um salário mínimo. Isso não passou. Chegou a ser discutido, né, no projeto de reforma, mas não passou. A pensão por morte não pode ser menor do que um salário mínimo. O auxílio acidente, sim, pode ser menor do que um salário mínimo. Por quê? Porque ele não substitui o rendimento do trabalhador. Então, ele pode ser menor do que um salário mínimo. E quanto é que corresponde a RMI do auxílio acidente? A RMI do auxílio acidente é de 50%. Só que ela não é 50% sobre o salário de benefício. Ele é 50% sobre o salário de benefício do auxílio incapacidade provisória.
Complicado, né? Bom, mas é isso. O salário de benefício do auxílio por incapacidade permanente. Por quê? Porque o auxílio acidente normalmente é concedido depois da consolidação das lesões que levaram o trabalhador a se afastar temporariamente do trabalho. Então, eu não calculo da data, porque imagine que o auxílio doença, a pessoa pode passar 5 anos recebendo auxílio doença. E só no final fica constatada que a doença consolidou, a incapacidade consolidou. Então, eu não faço o cálculo a partir do momento que eu concedo o auxílio acidente. Eu retroajo para o salário de benefício do auxílio incapacidade provisória. Ah, mas tem a limitação do último ano? Não, não tem a limitação do último ano. É o salário de benefício mesmo. Então vai ser esse aqui, ó. Igual a esse aqui, que é o salário de benefício do auxílio incapacidade provisória. A gente só teve que limitá-lo aos 12 últimos, vezes 0,5. Certo? Aqui é como se o auxílio acidente tivesse sido concedido logo depois de fevereiro de 2020, mas não. Ele é concedido somente depois da cessação do auxílio doença. E aí fica para o resto da vida até que ele receba uma aposentadoria, porque você não pode acumular o auxílio acidente com uma aposentadoria. Ok? Aposentadoria por idade rural. Vou aproveitar que eu vou falar da aposentadoria por idade rural e vou falar também da aposentadoria por idade do deficiente, que tem a mesma regra. Qual é a regra? A anterior reforma, porque a reforma não atingiu a aposentadoria por idade nem rural, nem do deficiente. Ou seja, sua renda mensal inicial, a idade inclusive é igual do deficiente e do rural, certo? É igual a 70% do salário de benefício mais 1% a cada ano de contribuição. Por que eu não coloquei aqui do lado? Porque já vai começar com 85% no mínimo, porque a carência é de 15 anos. Então aqui vai ser igual, se ela tiver aqui, vamos pegar esses mesmos 25 anos aqui. Cumpriu a carência de 15, tem mais 10, então 80%. Será esse vezes 80%. Ah, professor, mas a aposentadoria por idade rural é de um segurado especial. Existe diferença. Essa aposentadoria por idade rural, ela é aplicada para o garimpeiro, é aplicado para o produtor rural, né? Aquelas pessoas que devem contribuir para a Previdência. Inclusive para o segurado especial que queira contribuir na forma de facultativo. Então, se ele decide contribuir como facultativo, ele terá a aplicação dessa regra aqui, o segurado especial. Mas, não tendo contribuição, o trabalhador rural em regime de economia familiar, em uma terra de até 4 módulos fiscais, ele é segurado especial. Esse segurado especial, ele vai ter um benefício de um salário mínimo. Para ele ter um benefício maior do que um salário mínimo, não posso botar aqui. Para ele ter um benefício maior do que um salário mínimo, ele tem que contribuir. E essa contribuição é feita como facultativo. Ok? Jóia. Mesma coisa do deficiente. O deficiente atingiu a idade, tem 15 anos de tempo de contribuição como deficiente, tem que ser como deficiente, certo? Porque a idade é reduzida em 5 anos, da mesma forma que o rural. Então, os 15 anos de carência têm que ser cumpridos como deficiente físico. Físico, mental, intelectual, sensorial. O cálculo vai ser exatamente o mesmo. Com 15 anos, vai ser 85%. Se tiver mais, vai acrescentando 1% a cada ano a mais até ter 30%. Chegou a 30%, 100% acaba. Se ele tiver 35%, perdeu. Né? Tem que ter pelo menos 15 anos. Aposentadoria
por tempo de contribuição do deficiente, que é outro tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. É a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, a renda mensal inicial dele, a RMI, será sempre de 100%. Será igual a 100%. Por quê? Porque não foi atingida pela reforma da Previdência. O salário de benefício é calculado dessa mesma forma aí que todos os benefícios. Agora, a renda mensal inicial é de 100%. Qual a vantagem da aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, além de ser calculada sempre em 100%? É que exige um tempo mínimo, um tempo menor de contribuição para atingir esse 100%. Esse tempo é de 30, para o homem, 33, 29 e 24. 33, 29 e 24. E para a mulher, 20. Não é? Me ajuda. 20, 24, 28. 28, 24 e 20. Certo? Por que varia o tempo de contribuição do deficiente? Varia segundo o grau de deficiência. A deficiência grave, por exemplo, numa mulher, garante o direito à aposentadoria aos 20 anos de tempo de contribuição, como deficiente. Para o homem, 24. E aí vai somando 4, 4, 4. Eu até brinco com meus alunos, não pode fazer isso porque é uma brincadeira que algumas pessoas não gostam, mas eu brinco dizendo que essa aposentadoria de deficiente foi feita em homenagem a Lula. Porque Lula tem 4 dedos, né? Então a diferença de um tempo de contribuição para o outro é de 4 anos. Por isso que eu lembrei. 33 menos 4, 29, menos 4, 24. Ou 25, desculpe. 25. Então é 25, 29 e 33. Só precisa lembrar um deles que você sabe todos. Certo? É a aposentadoria do tempo de contribuição do deficiente. Qual outra grande vantagem da aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente? É que você pode converter tempo sem deficiência em tempo com deficiência. Então você pode pegar, você adquiriu a deficiência depois de que estava trabalhando, 5 anos. Depois de 5 anos trabalhando normal, você adquiriu a deficiência. Então você pode pegar esses 5 anos de comum e transformar em tempo de deficiente. Existe uma tabelinha, inclusive, na Lei Complementar número 142 ou 149. Deixa eu confirmar aqui. Lei Complementar 142, acho. 142. Certo? Mas vai ser sempre de 100%. Eu acho que eu falei de todos. Todos. Salário maternidade não mudou, certo? O vídeo que eu fiz anteriormente está valendo, mesma coisa. Falei do auxílio acidente, falei da aposentadoria programada, auxílio capacidade provisória. Beleza, fechamos. Ok? Então se é 100% aqui, só para fechar, vai ser igual exatamente esse valor aqui. Vou deixar de praxe, né, essa tabelinha também lá no sistema para vocês. Alguém quer fazer alguma observação? Estamos nos finalmente. Dilon, quer falar alguma coisa? Diga aí, Dilon. Eu estava em outra tela, não estava conseguindo, mas pode falar. Então, o senhor já me respondeu, era sobre os 60% menor que o salário mínimo. Joia. Beleza. Muitos detalhes, né? Mas vocês... Pois não. Pode falar. O deficiente monoocular, existe uma legislação específica para ele que também reduz esse tempo de contribuição para o benefício, sim? Sim. Agora eu não sei dizer se é grave, se é moderada ou leve, considerada. Sinceramente eu não sei dizer não. Teria que fazer uma pesquisa para poder saber isso. Ok? Ele não é inválido, né? Ele não é considerado inválido.
mas ele tem direito sim a uma redução do tempo de contribuição. Não sei dizer se é moderada, grave ou leve. Tá, me parece que para 29 de contribuição. Então é moderado. Tá ótimo. Para homem, para moderado. Beleza? Professor. O que mais? Diga aí. Professor, no caso da aposentadoria do deficiente, Sim. ele faz perícia para Faz. quando for solicitar a concessão? Faz perícia e a perícia tem que definir a data de início da deficiência, mesmo que ela seja anterior à lei. Mesmo que ela seja anterior à lei. Inclusive, a gente está com muita dificuldade de encontrar médico que ateste a data de início da deficiência. Porque os médicos dizem, não, isso é a cargo do INSS. E como é que a gente vai levar para o perito, né? Como é que a gente vai fazer o pedido se a gente não sabe quando iniciou a deficiência? Né? Quando ela é congênita, quando ela é de nascença, beleza, é fácil de constatar. Mas quando ela é adquirida, é complicado demais. É complicado. E o conceito de deficiência é bem amplo, né? Uma coisa, eu acabei de receber uma sentença que a juíza indeferiu um LOAS alegando que o meu cliente ele não era incapaz para o trabalho. A sentença toda falando, ele não é incapaz, não é incapaz, não é incapaz. Incapacidade não tem nada a ver com deficiência. Exatamente. É porque coisa, capacidade é outra. Quem não conhece bem, professor, mas a princípio a gente dá uma confusão, né? Mas é que uma a gente juíza pensa que é o deficiente, porque tem deficiente que trabalha normalmente. Sim, exatamente. Não é isso? Exatamente. Exatamente. A condição de deficiência é a condição de dificuldade, de ter um obstáculo para a inserção social. É um obstáculo para conseguir emprego, um obstáculo para a locomoção. É isso que traz o diferencial do deficiente, né? Não é incapacidade para o trabalho. Se fosse assim, é difícil demais, né? Professor, pois não. Uma pergunta fora a aula. Eu tô com uma pessoa que tá desempregada, mas está dentro do período de carência. Essa pessoa pode solicitar o auxílio doença? Veja, ele está no período de carência, no período de graça. No período de graça. No período de graça, perdoe. Pronto. Período de graça. Ele já cumpriu a carência. Ele se acidentou ou está doente? Tá doente. Tá doente, mas ele já cumpriu a carência. Tá passando por um processo cirúrgico, vai ficar uns dias sem poder ficar apto para o trabalho. Ele tem 12 meses de contribuição. Já tem muitos. Então pode. Vários. 20. Deve pedir. Pode pedir. Aí eu preciso ter o que para pedir? Qual documentação? O documento da cirurgia? O documento da cirurgia. Infelizmente. Ele vai ter que pegar o relatório de cirurgia e o laudo médico, o atestado médico, dizendo quanto tempo ele vai precisar de recuperação. Não dá para fazer antes. Antes até a gente tinha facilidade de fazer o pedido programado. Dizer assim, olha, eu quero... Mas isso era feito na agência. Agora, tudo virtualizado tem que ser depois da cirurgia. Alguém, um representante, já pega a procuração com ele, alguma coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vai precisar fazer perícia? Sim, vai. E aí a pessoa só recebe depois que fizer a perícia. Como está tendo dificuldade nas perícias, a pessoa provavelmente só vai receber depois que já estiver recuperado. Ele vai receber antecipação, você pede antecipação com os documentos, né? E quando for para realizar a perícia, se ele não estiver em casa, se ele estiver no hospital, por exemplo, você pode pedir que o perito vá até o hospital. É porque eu acredito que seja uma cirurgia, mas que a recuperação se dê em 1 mês, no máximo 2, entendeu? Então, ainda assim eu posso solicitar? Deve solicitar. Deve. Ok. Obrigada. Beleza. Então, relatório médico falando o tempo que a pessoa vai ficar hospitalizada. Uma coisa é o atestado médico, a outra é o relatório de cirurgia. Ele sabe, é o prontuário, né? É o prontuário que chamam. Quem é da área médica, Zimberman pode ajudar nesse sentido. Prontuário. Eu acho que é o prontuário que chama. Tá bom. Eu não sei se é prontuário ou relatório de cirurgia, alguma coisa assim. Tá bom, obrigada. Podemos voltar à aposentadoria especial?
Podemos, diga aí. Se é um vigilante que trabalha com o serviço, ele é armado e ele não chegou a completar bem os 25 anos de atividade, Certo. mas ele está próximo dos 25. Certo. Esse período que ele trabalhou depois da reforma não tem essa... O período anterior da reforma, ele converte 1.5 ou ele não converte mais? O anterior ele pode converter 1.4, certo? 1.4. É. Agora o posterior ele não pode. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai ver se tem a pontuação, se ele está perto da pontuação, para entrar na regra de transição, certo? Como ele só vai completar os 25 depois da reforma, ele precisa ter 61 anos para poder ter direito à aposentadoria da transição. Ou fazer a conversão do tempo até 12 de novembro de 2019, verificar se ele provavelmente está muito próximo de 35, né? 35 anos de tempo de contribuição. Aí ele pode entrar na regra do pedágio de 50%. É outra possibilidade para ele também, o pedágio de 50%. Então ele vai tentar a aposentadoria especial se tiver 61 anos na regra de transição, a aposentadoria de transição pelo pedágio, ou nada. É isso aí mesmo. 76 pontos ele não dá também? 86 se for mais, né? pontos. 86 pontos ele precisa. Por isso que 86? por isso que são 61 anos de idade. Ah, sim. Tá. Ele tem 8 anos de seguridade especial com agricultura familiar. Pronto, ele pode usar também. Tá, chega mais perto, né? Tá bom, obrigado. Ele pode já ter direito, inclusive, né? Se ele está completando 25 de vigilante agora, ou está próximo disso, ele tinha vamos dizer que ele tinha 24 anos. 24 anos em janeiro ou em novembro de 2019, né? Se ele tinha 24 anos em novembro de 2019, multiplicando por 1.4, vou fazer um cálculo aqui na minha calculadora, que eu não sou muito bom de... Eu não fiz Kumon, não. 1.4 vezes 20... Vamos botar 23? 22, vamos botar 22. 30 anos antes da reforma. Então, esses 8 anos aí, já dá para ele se aposentar com a regra anterior da reforma. Aliás, ele já podia estar aposentado desde 2014. Não, 2016. 2016, 3 anos antes. Tá bom, professor. Muito obrigado. Beleza. Professor, pois não. é só uma pergunta sobre ainda essa transformação do tempo especial em tempo comum. O senhor explica lá no mini curso que o senhor tem também na plataforma, lá na aula 11, na 11.1, que é ótima para esses assuntos que foram abordados, né? Excelente, espetacular. Quem puder assistir, vai. Valeu, o doutor esclarece muito bem essas duas aulas lá. Espetacular as formas de aposentadorias possíveis após a reforma. Beleza. Eu queria só perguntar ao senhor que nessa situação de transformação de tempo especial em tempo comum, eu posso me utilizar daquela que o senhor chama de regra faltando 2. Aquela regra que falta só 2 anos para completar os 35 de contribuição. Eu posso. Eu chamei de faltando 2, né? Falta 2, mas agora é a regra do pedágio de 50%. Eu não queria confundir com a regra do pedágio de 100%, para não ficar pedágio. Aí eu criei essa nomenclatura. Mas é a mesma coisa, é a regra do pedágio de 50%. Para quem está faltando 2 anos para se aposentar na data da reforma, até 2 anos. Você paga 50% do tempo que estava faltando, lá para frente, né? E aí se aposenta conforme as regras anteriores. Que bom que você gostou da aula, valeu. Eu tentei ser o mais didático. Excelente. Para poder... Porque são muitas regras, né? Parabéns, excelente. Muito bom. Muitas regras, mas o senhor facilitou muito as explicações, isso deixa bem claro as formas possíveis de aposentadoria após a reforma. Muito bom. Beleza, que bom. E vocês estão de parabéns também, eu estou acompanhando a evolução de vocês. Sempre que tiver uma vitória, coloca no grupo, porque energia positiva é algo que tem um efeito muito
bom na coletividade, no nosso entorno, né? Então, você dividir isso com pessoas que estão na mesma situação que você, dividir com esse professor, é algo que, além de me deixar muito satisfeito, engrandece a si próprio, né? Mostra que, de alguma forma, a coisa está evoluindo, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo isso que a gente vem passando com a pandemia, é possível, sim, crescer, se desenvolver e atingir níveis mais altos aí de espirituais, podemos dizer assim, né? É isso, gente. Um abraço a todos, uma boa noite, bom descanso, mais um dia de missão cumprida e até a próxima semana. Valeu. Ok, boa noite. Boa noite.